esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2021, espero que todos tenham passado um ano novo maravilhoso, um pouco mais restritos por conta da pandemia, e que esse ano seja repleto de realizações e que tudo possa se resolver. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre rosto vermelho. Você já viu aquela pessoa que tem o rosto todo vermelho, com alguns vasinhos aparecendo, fica com aspecto às vezes até que está constantemente envergonhado? Pois bem, existem inúmeras doenças dermatológicas que provocam essa sensação de rosto vermelho. Quando a gente fala do rosto vermelho, por que o rosto fica vermelho? A gente tem na nossa face um grande número de vasos sanguíneos. São vasinhos muito pequenininhos que, quando dilatam, chega mais sangue dentro desse vaso e o pigmento do sangue é uma coloração vermelha, que é a hemoglobina, e gera todo esse rubor facial, que é esse aspecto vermelhinho das bochechas. E existem algumas pessoas que acabam exacerbando isso, não é? Que ficam muito mais vermelhas do que o padrão. E normalmente isso está relacionado a alguma condição dermatológica. Em primeiro lugar, existem aqueles indivíduos que são naturalmente vermelhos, que são muito branquelos, ou quando ingerem alguma bebida alcoólica ou quando comem alguma coisa mais quente, ficam um pouco mais vermelhos. Existem algumas doenças dermatológicas que daí começam a acarretar uma certa vermelhidão na face. Talvez a primeira delas, que é uma das mais frequentes, é a rosácea. A rosácea é um processo inflamatório da pele que gera dilatação de vasos sanguíneos. Muitas vezes ela se confunde com um quadro de acne, de espinha, porque faz algumas bolinhas vermelhas, algumas pústulas, alguns pontinhos de pus, mas de uma maneira geral gera um rosto constantemente vermelho, principalmente nas regiões das bochechas, na região do queixo, nariz e região central da face. Os pacientes que têm rosácea sentem uma sensação de queimação, sentem uma sensação de ardência e piora dessa condição em algumas situações, como exposição solar, quando ingerem um pouco de bebida alcoólica, quando comem alguma coisa muito quente, ou uma sopa, ou um chá, ou quando tomam um banho mais quente, ou quando estão um pouco mais estressados. Essas são situações normalmente que exacerbam o quadro de rosácea. Existe um tratamento bastante específico para rosácea. Se você se inclui nessa condição, procure um médico dermatologista para a gente poder tratar, porque nem sempre é um quadro muito fácil. Além da rosácea, nós temos outras situações, como a acne propriamente dita, que é um quadro bastante comum, que gera uma vermelhidão mais localizada por conta das bolinhas de pus, das espinhas. Nós temos aqueles indivíduos que possuem daí doenças dermatológicas que são um pouco mais graves. E aí a gente começa a falar de um quadro chamado lúpus. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar do lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune. Se você não ouviu falar de lúpus, te apresento aqui o lúpus. O lúpus é uma doença em que o organismo do indivíduo monta uma resposta imunológica contra o próprio indivíduo, ou seja, o seu sistema imunológico passa a atacar alguns componentes do seu corpo. Uma das características do lúpus, porque o lúpus pode pegar qualquer órgão, uma das grandes características é o acometimento da pele no lúpus. E essa característica principal é a fotossensibilidade, ou seja, o indivíduo ele fica um pouco mais vermelho, ele fica com lesões que geram ardência e que geram feridas quando se expõe ao sol. Então, quando a gente fala do rosto vermelho, vejam que existe uma grande gama de diagnósticos diferenciais que a gente precisa trabalhar. Existem diagnósticos que são mais benignos e existem diagnósticos que são um pouco mais graves. Se você está assistindo ao vídeo e você tem lúpus, também não se assuste, existe tratamento para tudo isso, o importante é que seja acompanhado. Quando o indivíduo possui rosto vermelho, a grande orientação é que esse indivíduo ele precisa se afastar dos fatores desencadeantes. E o principal fator desencadeante é a exposição solar. Então, o uso do filtro solar adequado ele é fundamental nesse tipo de situação. Claro que o uso do filtro solar ele tem que ser destinado ao indivíduo que tem ou o rosto mais oleoso ou que possui o rosto um pouco mais ressecado, e daí tudo isso vai ser discutido com o médico dermatologista.
Em se tratando de alguma condição específica, como por exemplo a rosácea ou o lúpus eritematoso sistêmico, daí não é só o filtro solar que vai entrar na jogada. A gente vai precisar tratar com algumas medicações específicas voltado para todos os tipos de doença, para cada tipo de doença. Então, se você tem o rosto vermelho, procure um médico dermatologista para que a gente possa te ajudar nessa diferenciação diagnóstica. Novamente, desejo um ano de 2021 muito abençoado a todos e fico aqui à disposição. Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Um grande abraço e até mais!